Gente, bom dia. Deixa eu mostrar lá no fundo, não sei se dá para vocês verem, os vagões, né? A locomotiva, o trem de ferro, a base da prosperidade do nosso município. É claro, tem mineração, né? Por isso tem o trem de ferro. Na verdade, o trem de ferro é do começo do século XX, tem mais de 110 anos, mais de 120 anos. A ferrovia tem aqui. E esse é enorme, gigantesco. Não sei se ele está trazendo enxofre, como eu já expliquei, usa para fazer ácido sulfúrico, ou ureia, que usa para fazer amônia. Ou amônia, não, é amônia que usa para fazer ureia, é um negócio assim. São as duas coisas que o Catalão compra. Onde está pitando? Essa composição é muito grande, realmente. Muito grande. Curões. Tô aqui com a dona mãe, né, mãe? Diga oi, mãe. Oi. É que nós fomos comprar fruta, umas frutinhas. E a dona mãe, ela não é um ser muito forte, né? Na verdade, ela é fraquinha. Então, como laranja pesada, eu tô voltando com ela antes de voltar para casa. Agora acabou. Olha lá, ó. Aí vocês têm uma ideia do tamanho dessa composição. Essa é grande, com força, com gosto de gás. Uau! Né? Inclusive, nós estávamos comentando sobre isso, né, mãe? Falando em carro, em ferrovia, esse tipo de coisa. Tá falando que as pessoas não andam mais. Não, elas têm que sair de casa já no carro. Dentro do carro. Pegar o carro da garagem. Tem gente que vai para fazer compra na esquina, vai de carro. Quando eu era sadia, eu era assim. Para ir na esquina eu ia de carro. Aí depois que eu veio o AVC, eu nem posso mais dirigir, né? Porque agora eu ando. Bom. Eu também, vocês sabem, eu sou um ser que anda. Eu nunca tive carteira. Quando eu podia ter, eu dei uma hemorragia craniana, né, dona mãe? E aí, coordenação motora, bom, o médico falou, ó, dirigir, esquece. E também fiquei cego no olho, né? Não. Então eu sempre andei. Sempre fui um animal que anda. Andar, a gente toma sol. Isso, as pessoas hoje... Melhor. As pessoas hoje não andam, não tomam sol. Bom dia. Sim. Um sorriso, dá e ganha, né? Por exemplo, sempre que eu posso, dona mãe e eu vamos comprar frutinhas, né, mãe? E aí é uma caminhada, porque minha mãe tadinha, ela anda bem devagarzinho, passinho curto, igual se fosse uma patinha, né, mãe? Um pé, nem um adiante do outro. É meio pé. Dona mãe anda bem devagar. Mas eu ando. Mas ela anda, então aí eu ando com ela, bem devagarzinho também. Igual hoje. Pode parecer pouca coisa, mas para minha mãe é muito peso. E aí não vou deixar minha mãe voltar sozinha para casa, carregando que para ela é 1 tonelada, né? Mas não é mais que 2 quilos, né, Leide? Não, mais que 2 quilos mas só as laranjas deu 2,3 kg. Pra mim aqui mais 20 quilos. Aí, agora o ar seco, terrível, já se instalou, não tem uma nuvem no céu. Dá para vocês verem a camada de poluição lá no horizonte, estão vendo? Vocês veem aqui, ó, o céu é azul, lindo o céu azul de Goiás. Aí você vai descendo para baixo, vocês podem olhar uma camada que já está até meio violeta. Aquilo tudo é poluição. Gases tóxicos, fuligem, fumaça, poeira. Particulado. Aquilo é do mal. Uma cidade, e aquilo você está vendo aqui, mas ela está em cima da cidade inteira.
Porque Catalão tem 2 distritos industriais. Aquele que tá vendo a fábrica da Mitsubishi, até lá na frente. E tem a de Anduia. E tem outro para lá. Então Catalão fica entre 2 distritos industriais. O Dimic, que é esse aqui que vocês estão vendo, e o Diquic. Dimic é o Distrito Mineiro Industrial de Catalão. E o Diquic, esse é o malvado mesmo, é o Distrito Químico Industrial de Catalão. Os dois é parada torta, mas principalmente o Diquic. Pega Catalão e Ouvidor. O bagulho... Ouvidor tem estudo da UFG, por exemplo, que fala que é a cidade com o maior índice de câncer no país. Tem muito câncer. Quase todo mundo morre de câncer. Lá. O que acontece, gente? Ouvidor e a região do município de Catalão, mas pouco povoada, vizinha de Ouvidor, tem mina de uma série de minérios. Já falei sobre isso. Entre esses minérios tem o tório. Qual que é o problema do tório? Ele é radioativo, mas ninguém encosta no tório, porque se declarar oficialmente que tem tório, o governo federal fica automaticamente dono das minas. Então eu que chamo as pessoas que trabalham nessa mineradora de fechar a mina. Você está abrindo uma mina, de repente fecha. Por quê? Porque identificou tório. E aí, para não relatar oficialmente que achou tório, eles fecham e fingem que nunca viu. O problema é que esse tório, que está debaixo do solo de Ouvidor, de pedaço do município de Catalão, é um minério radioativo. E ele se decompõe num gás chamado xenônio, que é um gás radioativo. O problema não é o tório, o problema é o xenônio, que é um gás radioativo, que vai para a água, é dissolvido na água. Então quem bebe a água, bebe a radiação. E como você bebe muita água ao longo da vida, acaba que você vai ingerindo muita radiação ao longo da vida. E aí o que acontece, mãe? Morreu. Morreu, mas não acontece nada, porque quem denuncia não faz nada. Por quê? Porque as mineradoras, elas dão um hospital para a cidade, dão um centro materno, dá umas rodovias, dá uns laboratórios, isso. E vai levando, vai matando o povo, e fica caladinho. Porque, né? Aquela rodovia que passa, que eu já mostrei para vocês, asfaltada, municipal, 40 km de via municipal asfaltada, foi pago pela mineradora. O hospital de Ouvidor, um hospital de Catalão, 2 hospitais da região, foi inteiramente paga, milhões, mas muitos milhões, inteiramente pago com o dinheiro das mineradoras. Muitos laboratórios da UFG, quem morre é a gente. Gente, já despedida da dona mãe, deixei ela na porta de casa, como eu disse, né? Ela não é uma pessoa muito forte, quando fala que ela é fraquinha. Então, mas o problema é que a sombra já está quase do meu tamanho, isso é ruim. O sol só é seguro quando a sombra é maior do que o corpo da gente. Use isso como regra. Quando é seguro andar no sol? Quando a sombra for maior que o seu corpo. Eu meço 1,84 m, então a partir do momento que a sombra tiver 1,83 m, o sol deixa de ser seguro. Mas aí o que aconteceu? Deixa eu só explicar antes da gente falar o que eu me propus. Dona mãe estava sem nenhuma fruta. Não, vamos comprar, né? A fruta que for mais barata, assim, varia. Tem vez que é banana, tem vez que é laranja, tem vez que é mexerica, então, varia. Então nós fomos lá e coube de ser laranja, nós compramos laranja, 2,5 kg. É pouquinho, mas é muito para minha mãe carregar, então eu tive que ir até a frutaria e voltar da frutaria para deixar minha mãe e aí ir embora. Resultado, esse tempo, enquanto isso estava acontecendo, o sol estava levantando, ficando mais forte, o ar seco e está ventando. Eu não quero pegar uma nova insolação, não vai dar, né? Porque é só meia hora de caminhada até lá em casa, não, 20 e poucos minutos, então não dá prazo de pegar outra insolação. Vou chegar lá em casa e segurar o facho. Mas, querendo ou não, né, gente, dificulta um pouco a vida da gente, porque eu tô indo embora num clima mais hostil. Goiás é assim, gente, quem já morou aqui, quem já morou no Distrito Federal,
no noroeste de Minas sabe o que eu tô falando. Aqui o bagulho é seco nessa época do ano. Agosto é o mês do cachorro doido. É isso. Mas vamos falar sobre geopolítica. Hoje à noite eu vou falar sobre economia política, que é sobre as razões da guerra, né? Sobre como as estratégias da aliança diferem das estratégias da OTAN. Basicamente, os países da OTAN, dos Estados Unidos, do Oeste Coletivo, vamos chamar de Oeste Coletivo, é o que a nossa mídia vassala chama de comunidade internacional. 50 países, $1 bilhão de ouro que o Putin disse ironicamente, $1 bilhão de ouro, Oeste Coletivo. Eles querem a manutenção da globalização e do capitalismo financeiro, do neoliberalismo. A aliança, os outros 7 bilhões, querem exatamente o contrário. Eles querem a manutenção da globalização, da dolarização da economia e do capitalismo financeiro, porque é uma excelente maneira de você, do 1, oprimir o 7, roubar a riqueza do 7 e ficar rico à custa do trabalho e das riquezas naturais e energéticas dos outros. Porque é isso que o Oeste Coletivo faz. Ele rouba, ele pilha a riqueza dos outros países. Essa é a lógica. Certo? Essa é a lógica. E é óbvio que os coletivos não gostam dessa lógica, de ser roubado, pilhado, saqueado, golpeado, escravizado. Olha a África francesa, gente. Que esses países se tornaram independentes há 60 anos e estão cada vez mais pobres. Todos os anos a França retira centenas de bilhões de dólares de riqueza daqueles países. Então, quer dizer, a riqueza da França, historicamente, tem sido construída em cima da pobreza da África. Por isso que eles estão se revoltando. Certo? Mas isso é o que o Ocidente inteiro faz. A Inglaterra fez a Revolução Industrial a partir do que eles roubaram principalmente da Índia. A Espanha e Portugal ficaram ricos, e a Europa inteira, a partir do ouro e da prata que eles roubaram das Américas. São ladrões. O Oeste Coletivo é uma civilização de ladrões. O capitalismo, o sistema econômico do Oeste Coletivo, é baseado no roubo. Desde o princípio é baseado no roubo. Até no roubo do trabalho. Quer dizer, em que se baseia o capitalismo? Na mais-valia? A burguesia é basicamente uma classe inútil, uma classe de ladrões inúteis. Inclusive tem um rapaz, que eu até recomendo que vocês sigam, que falou sobre isso. Eu vou dar um timezinho no vídeo, vou colocar o vídeo dele, que ele fala bem sobre isso, melhor do que eu. Então vou deixar o vídeo dele e aí a gente continua. O tempo todo os comunistas falam em erradicar a burguesia como classe. Isso porque pra gente a burguesia é uma classe inútil, ela não tem nenhuma função. A única coisa que ela faz é ser parasita e explorar o trabalho dos outros. E o que eu acho muito interessante é ver como os burgueses justificam a própria existência, que na real não é algo muito fácil de fazer. E eu queria analisar aqui com vocês algumas justificativas que a burguesia dá pra te convencer de que ela não é absolutamente inútil. A primeira talvez seja mais comum, que é a burguesia gera emprego, o empresário gera emprego. Vamos fazer um exercício mental aqui. Se um burguês for pro meio de um deserto, ele vai conseguir gerar algum tipo de emprego lá? Claro que não. E por quê? Porque na verdade o que gera emprego não é a burguesia, não é o empresário, é a demanda. Só existe um serviço ou um produto porque as pessoas querem aquele serviço ou aquele produto. Então o que o burguês tá fazendo na verdade? Ele não tá criando o emprego, ele tá cercando o emprego. Ele cerca o trabalho para que essa demanda seja controlada por ele. Eu vou dar um exemplo que o Paulo Galo usa o tempo todo, que é o exemplo do iFood. Antes do iFood existia entrega de comida? Claro que existia, todo mundo aqui já pediu pizza alguma vez. O que o iFood fez? Ele criou um sistema que cerca toda a demanda de entrega para que ele controle quando, como, por quê e quem lucra com esse serviço. O que gera emprego no setor de entrega não é o iFood, é a demanda por entrega. O que o iFood faz é controlar essa demanda e fazer com que essa demanda seja o mais lucrativa possível. Passando para uma outra justificativa aqui. Uma das mais comuns é: a burguesia paga muitos impostos e sem ela o Estado não existiria. Dá para desmentir essa de muitas maneiras possíveis, mas eu vou para mais óbvia. Gente, quem paga imposto no Brasil é pobre, tá? A maior parte dos impostos no Brasil são pagos por pessoas que ganham até 3 salários
salários mínimos. Isso porque o Brasil arrecada muito imposto através de consumo. E o imposto sobre consumo incide mais sobre pessoas mais pobres. O imposto de renda é muito desigual no Brasil. E ainda tem outra coisa, o Brasil não taxa lucro e dividendo de pessoa física. Ou seja, uma parcela da população mais rica não paga absolutamente nada de imposto. E também tem um adendo de que a burguesia sonega imposto pra caramba. É só ver o exemplo do velho da van, esse grande patriota que mete toda a grana dele em paraíso fiscal, assim como qualquer burguês. E em último lugar, a mais divertida de todas, que é: o burguês tem grandes ideias. E ele é recompensado por ter grandes ideias. Eu quero que você pense o seguinte: imagina que você tem uma brilhante ideia, tem uma epifania. Você inventa um aplicativo novo, um carro movido a café, sei lá, cura pra calvície, sei lá o que você inventa na sua cabeça. Sabe o que você pode fazer com essa ideia? Nada. Sabe por quê? Porque você não tem dinheiros. A burguesia pode atochar dinheiro na ideia mais idiota que ela quiser. O Elon Musk tá aí pra provar que eu não tô mentindo. Inclusive, eu queria deixar aqui meu agradecimento pessoal pro Elon Musk por ter acabado de uma vez por todas com o mito do bilionário inteligente. É por isso que os comunistas querem acabar com a burguesia como classe. Ela não serve pra absolutamente nada. Ela é uma classe parasita. E lembrem-se sempre que não existe patrão sem trabalho, mas existe trabalho sem patrão. Pronto. Camarada foi muito incisivo, muito claro sobre o que é o capitalismo, certo? O capitalismo é o sistema econômico da civilização ocidental, certo? A civilização ocidental é a civilização de quê? De ladrões, de parasitas, escravizadores, de genocidas. É isso que o Ocidente é. Perfeito? Capitalismo, sistema econômico. Ocidente, matriz civilizacional. A Rússia tem combatido o Ocidente desde sempre, desde antes dele se consolidar. Perfeito? A Rússia conhece eles. A China ainda tem algumas ilusões, mas eu creio que os chineses, do modo geral, são mais generosos, né? Não que os russos não sejam. Os russos até... Mas os russos eu acho que não é uma questão de generosidade. É questão de paciência. Olha lá, gente, quando eu falei de silo de grão, mais de 40 mil toneladas de capacidade, é aquilo que eu falei, ó. Tá vendo? Vira mesmo, se eu faço referência ao fato de haver grandes silos de grãos aqui na cidade onde eu moro, e que quando eu expliquei, por exemplo, que isso explode, que é um perigo, lá tem grandes graneleiros. Mas o município tem muitos outros graneleiros, cara, nenhum tão grande, não tem um outro conjunto tão grande igual aquele. Aquilo no total cabe acho que 130 ou 140 mil toneladas de grão, juntando todos os graneleiros do complexo da Plane. Mas existem graneleiros no distrito de Santo Antônio de Rio Verde, graneleiros menores para 10, 20, 25 mil toneladas nas fazendas. Então o que não falta em Catalão são graneleiros. E, bom, eles explodem. O que aconteceu na Turquia pode ter sido um acidente. Porque de fato, gente, quando o ar fica muito seco, e acredito, o ar está muito seco, fica mais fácil para a eletricidade estática. Você pode ver que aquelas construções são de alumínio, certo? Metal. A combinação de metal com eletricidade não é boa, certo? E se você combina metal, eletricidade e material altamente explosivo, que é o pó que sai do cereal, né, do grão de soja ou do milho, então você tem uma combinação literalmente explosiva, que pode dar ruim. Os cuidados que a gente deve ter com graneleiro são enormes, certo? Você tem roupa especial, calçado especial, você tem grandes correntes metálicas de pendurada, tudo isso para evitar a eletricidade estática. Porque o graneleiro realmente ele pode simplesmente explodir, igual aconteceu recentemente, né? Tá? Coincidentemente ou não, está acontecendo muitas explosões pouco antes da reunião dos BRICS. Mas é aquilo que a gente diz que ocorreria. Por que eu estou indo embora por esse caminho? Minha tia ontem me alertou que é um risco eu ficar andando de celular numa região cheia de noias, né? Então o mais seguro, embora não o mais fácil nem o mais próximo, é andar em regiões que são
habitada por mais gente, né? Mais movimentada. Região mais movimentada acaba sendo um pouco mais segura. A vez que eu fui assaltado, por exemplo, o ano passado, eu estava numa espécie de beco. E aí eu me fui, né? Aí eu me lasquei. Ah, meu Deus. Um negocinho de garapa. Enfim. Então nós estamos voltando por esse caminho. Basicamente porque é mais seguro. Inclusive eu tô... Acho que eu já até não conferi os Pix, eu sou lerdo quanto a isso, mas eu acho que eu já tenho dinheiro para comprar uma... Não é a GoPro, vocês sabem disso, né? A GoPro é R$1.000. É daquelas versões bem vagabundinhas, que é a GoPro chinesa por 15% do preço, né? Que custa uma GoPro original. Eu só preciso de uma coisa, que se as pessoas roubarem, não quebre o que eu faço. Então, eu vou... Com o dinheiro dos Pix eu vou comprar, e eu até vi que tem um boné que você coloca a câmera nesse boné, né? Porque aquilo é para aventureiro, eu não sou aventureiro. Eu sou um quarentão que anda e sai conversando sozinho na rua. Eu até tenho a bicicleta, mas não tenho dinheiro para consertar ela. Então, enfim, o que eu faço é andar. Então vou comprar esse boné, já vi ele, acho que é 40 conto. Aí você coloca a câmera chinesa, tipo GoPro. E aí se alguém me roubar, paciência, né? Agora se roubar o celular eu tô lascado mesmo. Então eu vou seguir o conselho da minha mãe e da minha tia. Embora eu tenha que comprar outras coisas, tipo um ventilador, a prioridade é a gente poder continuar trabalhando. Eu consigo trabalhar no calor. Eu não consigo trabalhar sem alguma coisa para filmar, né? Então eu vou juntar o dinheiro, compro o cartão de memória, né? Cartão de memória, a câmera baratinha e o boné. E é igual eu fiz para montar o computador, vou comprando aos poucos, o que der. Primeiro eu vou comprar o boné e o cartão de memória. Isso acho que eu já compro hoje. E aí à medida que for entrando mais Pix, eu parto para comprar a câmera, né? Eu gosto de comprar aos poucos, porque como eu compro de onde o preço é mais barato, significa que eu compro da China. Então leva um tempo para chegar. Tipo 2, 3 semanas, um mês, mas é mais barato, então eu consigo comprar. A prioridade minha é preço, gente. A prioridade minha é preço. Mas eu acho que vai dar certo sim. E a gente vai fazer isso. Vamos comprar o cartão da China, a câmerazinha da China e o boné acho que tem a pronta entrega no Brasil. Mas se tiver uma diferença de preço grande, eu compro o boné também da China. Porque, né? Quem é rico que me julgue. Enfim. Vamos voltar ao nosso assunto. Há uma disputa geopolítica, que é o que eu pretendo falar na live de hoje, entre o Oeste coletivo e o restante do mundo. 1 bilhão de um lado, 7 bilhões do outro. É mais que o conceito de sul global, mais que o conceito de BRICS+. É uma disputa civilizacional, certo? E o Ocidente quer continuar explorando, quer continuar roubando, quer continuar escravizando, quer continuar mantendo a gente pobre. Gente, eu adoro isso aqui, porque tudo que tem aqui é o rapaz que faz. Quer dizer, tudo não, mas o material, a selaria é ele que faz, certo? A selaria é ele que faz, né? E o cara é muito bom. É de uma família de gente que trabalha com isso há gerações, literalmente. O pai dele mexia com isso, o avô dele mexia com isso. Então, aqui é o trabalho artesanal bruto mesmo. E faz sentido numa cidade igual a minha, porque vocês viram, nossa, você não falou que tem 2 distritos industriais e blá blá blá. Sim, mas a origem da cidade é rural. Essa é uma cidade de mais de 300 anos. Evidentemente, 300 anos atrás, aqui não tinha mineração de titânio,
nióbio, vermiculita, fosfato e terras raras. 300 anos atrás até tinha uns diamantes. Catalão ainda tem diamante. Mas a riqueza da cidade, originalmente, acho que foi a única cidade do estado de Goiás, dessas fundadas antes de 1800, que foi fundada para abastecer. Porque está bem na entrada do estado. Ela não foi fundada porque aqui tinha ouro ou porque tinha diamante. Ela foi fundada para abastecer as pessoas com víveres, arroz, feijão e milho. Né? Sítio do Catalão, ou seja, local onde as bandeiras se abasteciam. Perfeito? Que era roçado. E a ferrovia foi construída para atender as necessidades da lavoura cafeeira de charque, arroz e feijão. Então aqui sempre foi uma terra de pequena agricultura, né? Pequena pecuária, nunca foi um local assim de latifúndio. Ainda que existe latifúndio, né? Olha o tamanho daqueles abacaxi, gente. Mas é muito açúcar pro meu caminhãozinho. Mas olha o tamanho desses abacaxi. Uau! Quanto que é o abacaxi, seu moço? Todo preço aqui, meu filho. Todo preço? Tem. Uau! Essa monstruosidade laranja aqui, por exemplo, seria quanto? Se tem de 15. No. 2,25 também tem. Uau, deixa eu ver aqui. Isso é 2 por 15, mas tem 2,25 também. Então menor assim, dá pra fazer até 2 por 20 pra você, ó. Você que manda. Mas tá bom, tem até gostoso. Tá azedão não. Eu tenho 20 reais. Aí 20 reais dá 2 menores assim, ó. Dá um de 15 assim. Tem de 20 também, tamanho de você, hein? Quer saber o tamanho dele? Deixa eu ver. Não é maior, ainda tem. Só já. Seu moço do céu. Dá 20 aí. Não, vamos fazer o seguinte. É que eu quero esse, eu queria um bem madurinho. Quer só um de 15 ou quer 2 por 20 assim? Não, como eu quero madurinho doce, eu prefiro um de 15. Um de 15, esse aqui, né? É, esse. Ele tá com a cara, tá tão doce. Tá bom, meu beijo. Deixa eu pegar meus 20 reais aqui, moça. Uai, Não dá? por que você não quer esse? Pode. Né? Sabe? Eu sei que ele tá... aqui, né? Esse. É porque eu sei que ele tá... Mas é assim que eu gosto. Minha mãe briga comigo. É bom, porque esse vinho é bom. Né? Que meu amor, obrigado por você. Oh, valeu, irmão. Bom trabalho. Não, esquece. Pronto, gente. É caro. Deus me livre, 15 reais. Mas eu gosto tanto de abacaxi. Né? Aí, como eu moro sozinho, um abacaxi desse pra mim. Oh. Olha. Agora eu volto pra casa. Pelo sotaque, ele é do norte de Minas. O sotaque é meio nordestino, mas é a variante mineira do sotaque baiano. Até porque faz sentido aquela região Pirapora, a partir de Paracatu, mas principalmente na direção de Pirapora, Três Marias, Montes Claros, até o Vale do Jequitinhonha, Almenara, Pedra Azul. Aquelas bandas lá é uma região que produz muita fruta. Muita fruta. E aí os caras vêm vender aqui, né? Vem caminhão com piqui. Vem caminhão com piqui de Minas pra vender aqui. Eu entendi porque que ele não tá querendo me entregar aquele abacaxi específico, que é que ele tá quase podre. Ele tá perto de perder, tá muito maduro. Mas é exatamente o tipo de abacaxi que eu gosto. Você fala que ele tem bastante casca, vai dar pra fazer cerveja de abacaxi. E aí depois da cerveja de abacaxi a gente ferve as cascas e produz vinagre de abacaxi. São duas coisas muito saudáveis. Né? Eu como abacaxi,
A cerveja do abacaxi e o vinagre do abacaxi, tudo da mesma fruta. Negoção. Abacaxi é vida, eu só não compro mais porque, né? Classes humildes da sociedade. E minha prioridade não sou eu. É mãe e bando, né? Opa, banana prata R$3. Ainda me sobrou 5 conto. Quer dizer que vai dar pra comprar banana também. Opa, peraí, gente. Olha aqui, gente, o tantão de banana, R$4,13. Então agora tem banana e abacaxi. Bom, voltando assim, o que nós estávamos falando, né? O fato é que isso é muito importante de ser repetido, a exaustão. O Ocidente é um esquema de roubo, de ladruagem. Eu vou subir por aqui. Aqui o trânsito é mais tranquilo. O Ocidente é um sistema de roubo, de ladruagem. O capitalismo rouba até o trabalhador na forma da mais-valia. O capitalista, o burguês, é um ser totalmente desnecessário. O comerciante necessário. O industrial, não, né? Porque ele é burguês disfarçado. Mas o pequeno comerciante, o pequeno manufatureiro, o pequeno agricultor, o pequeno pecuarista são seres necessários, o prestador de serviço, eles são necessários. A burguesia enquanto classe que não. Ela é uma classe parasitária que rouba dos trabalhadores e dos pequenos. Então ela não tem nenhuma utilidade. Ele só existe para roubar. Certo? Desde a mais-valia, que é exatamente o trabalho não pago, que caracteriza o capitalismo, até lucros extraordinários, taxas, um bocado de coisa. Eles são ladrões, gente. E construíram um sistema para perpetuar o roubo, que é o capitalismo, e uma ideologia para justificar esse sistema, que é o Ocidente. Perfeito? Então, eliminar a classe burguesa do mundo, ou pelo menos as suas variantes mais perversas, que é a globalização, que é o capitalismo financeiro, que as suas práticas mais pervertidas, como a dolarização da economia, vai libertar a humanidade inteira. Se a América Latina quiser ter prosperidade, se a África quiser ter prosperidade, se o sul da Ásia quiser ter prosperidade, eles têm que eliminar o capitalismo. No caso da China e da Rússia, que tem mais condição de enfrentar eles, é mais do que prosperidade. O que está em jogo deles é até mais do que a liberdade deles, é a própria existência deles enquanto civilização. Porque o que o Ocidente deseja é uma homogeneização. Quer dizer, empurrar os valores do Ocidente para o mundo inteiro. Certo? Daí, gente, por mais que enquanto anarquistas mesmo, enquanto cristãos, enquanto católicos, a gente seja contra qualquer forma de opressão, por gênero, por raça, por opção, ou, que às vezes não é opção, né? É identidade sexual. Nós somos anti-wokeístas, porque o wokeísmo é uma forma de liberalismo. E evidentemente nós não compactuamos com o liberalismo, muito pelo contrário. O liberalismo está na primeira fileira dos nossos inimigos. Correto? É isso que nós combatemos, os liberais. E aí não interessa se eles se camuflam de ecologistas, de defensores da, como é que eles falam? Dos povos ancestrais, dos LGBTQIAP, né? Ou de uma luta antirracista vazia que seja contra o racismo, supostamente, mas não seja contra a luta, a desigualdade de classes sociais. Então, a luta contra o racismo só faz sentido para nós dentro de uma estratégia maior de luta de classes. Todas as lutas estão vinculadas à luta de classes. Eu pertenço à classe oprimida. Eu me identifico como um pertencente da classe oprimida. Junto comigo estão as pessoas mais pobres.
Junto comigo está a classe média, junto comigo está até o que se chama de pequena burguesia. Todos nós somos explorados pela grande burguesia, pela classe capitalista. Ainda que apenas uma fração da classe média enxergue isso, né? Ainda que uma fração ainda menor da pequena burguesia enxergue isso, nós todos estamos no mesmo barco. Na verdade, nós estamos no mesmo bar, né? No mesmo mar, na mesma água. E eles estão num barco diferente do nosso. O nosso é o barco condenado a afundar. Então, nós temos que ser solidários com trabalhadores e trabalhadoras. Paz entre nós, guerra aos senhores. Nisso, eu não me vinculo à esquerda radical. Exatamente porque ela parece que não entendeu direito Marx e tem umas ideias de jirico na cabeça. Só que os canais deles têm muita mais gente inscrita do que o meu, né? Eles são lacradores, os liberais, e tem palavras de ordem, os revolucionários de internet, né? Inclusive, às vezes eles se aliam. Às vezes eles se aliam. Porque o que eles odeiam mesmo é o PT. Ao invés de lutar contra a classe burguesa, na primeira oportunidade eles lutam contra o PT. Para variar, né? É difícil. De toda forma, gente, o que fica aqui, a questão é que o mundo tem várias civilizações, certo? A própria África, não existe uma civilização africana. Os habitantes do norte da África, da região do Sahel, tipo Hausa, Fulani, Wolof, tem um tipo de civilização. Os habitantes mais bantoides do sul tem outro tipo de civilização, certo? Mesmo a África, claramente, você tem uma diferença entre os povos da savana ao norte e os povos da floresta no centro e no sul. Não é só porque eles são negros que é tudo a mesma coisa. Isso é tão estúpido quanto dizer que chinês e japonês é a mesma coisa, que eles são mongoloides, né, feições mongólicas. Inclusive tem pessoas brancas de feições mongólicas, pessoas claras, e tem pessoas morenas de feições mongólicas. Dizer que eles são todos iguais, que partilham o mesmo fenótipo, é de uma estupidez atroz, bem típico dos nossos identitários, né? Que julga que por serem pretos são africanos. Vão para a África, Bidus. Vocês vão ver o quanto os africanos de verdade consideram vocês africanos. É o mesmo tanto que os europeus consideram um gaúcho como um igual. O cara pode ser branco aqui para suas brancas, né? Para os seus brancos aqui ele pode ser branco. Agora vai lá, o sujeito do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, vai lá para a Europa e para os Estados Unidos para ver se ele vai ser tratado como branco. Vai ser latino, irmão. Não interessa se seu sobrenome é Schumann ou Pugliese, não faz a mínima diferença da sua nona ou do seu avô colono. Chegou na Europa, chegou nos Estados Unidos, você é latino ou latina, certo? Você vale o mesmo tanto que a gente vale com a nossa pele morena. Para eles não tem diferença. É tudo vira-lata. O brasileiro branco aqui se acha. Mas basta eu sair para fora do Brasil para ele ver o que equivale a cor da pele dele. Mas de toda forma, essas questões são subjacentes, como eu disse, são várias civilizações. O pessoal gosta de falar da civilização austral, Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile, que é uma subcivilização da latino-americana. Eu acho que faz sentido. Faz sentido. Uma civilização austral, uma subcivilização andina
uma subcivilização brasileira, uma subcivilização caribenha, uma subcivilização mesoamericana. Então, dentro da América Latina, dentro da civilização latino-americana, nós temos a Mesoamérica, essencialmente os mexicanos, a civilização caribenha, né, a civilização ou subcivilização andina, a civilização ou subcivilização austral e a nossa, brasileira. Querer colocar a gente como ocidental é de uma estupidez atroz. E na África, da mesma forma, você pode identificar várias subcivilizações dentro da civilização africana. A do Sahel é uma coisa, a do norte da África é outra, são os brancos árabes, que são mais racistas até do que nós mesmos, né? Não pensa porque que a Argélia da África, que eles gostam de preto, não, irmão. Eles são mais racistas que catarinense, gaúcho ou cearense, certo? Então você tem a civilização norte-africana branca, civilização sahelina, civilização do Golfo da Guiné e a civilização do sul e leste da África. São 4 civilizações dentro da África. No caso da Ásia, nós temos o Oriente Médio, né? O Oriente Médio, aí você pode falar que é um tipo de civilização, porque mesmo tendo várias religiões, são muitas religiões, deixa eu até falar um pouquinho sobre isso. Você sabia que as religiões no Oriente Médio não se resumem ao Islã e suas vertentes, sunismo e xiismo, e há um punhado de cristãos espalhados? Como sempre foi, e continua a ser até hoje, a região do Oriente Médio abriga uma grande diversidade de religiões, tais como o judaísmo, principalmente no Irã e Israel, o cristianismo e suas diversas vertentes, como católicos, jacobinos, coptas, ortodoxos, armênios e assírios, no Iraque, os drusos em Israel, Líbano e Síria, os yazidis e arsanes nas montanhas do Iraque e do Irã, os mandeus nos rios do sul do Iraque, os alauítas na costa montanhosa da Síria, os alevitas e ixiquitas no interior da Turquia, os seguidores do shabaquismo no interior do Iraque, os samaritanos em Israel e na Palestina, os zoroastristas no Irã e no Iraque, os babistas e barrais no Irã e Israel e os Donmer na Turquia. História Islâmica com Mansur Peixoto. Nós temos uma certa identidade. Temos a civilização hinduísta, as civilizações do Sudeste Asiático, que são budistas, a civilização da Insulíndia, que é normalmente muçulmana, né? Malaios e indonésios. Temos a civilização japonesa, temos a civilização chinesa, né? Vamos falar a chinesa, a coreana, isso vamos chamar de civilização confucionista. A civilização chinesa, não sei, né? Se a gente fala que a civilização budista é uma coisa à parte, a gente coloca o Tibete mais ou menos junto com a Mongólia e o Sudeste Asiático. Não sei se a religião é o traço distintivo, mas eu creio que acaba que sim, porque tem uma diferença muito grande entre budista e de um lado e confucionista e taoísta do outro, né? E os shintoístas, no caso, seriam uma outra civilização. Temos a civilização russa. Então são várias civilizações que existem no mundo. Não é só o Ocidente. O que o Ocidente quer é suprimir todas essas outras civilizações. Por quê? Suprimindo toda a diversidade civilizacional, eles estão trabalhando para a implantação do capitalismo no mundo inteiro. O capitalismo que, no caso, serve para, mediante a compra de algumas elites compradas, você submeter os povos do mundo à miséria, para deixar eles ricos. É o que a França fez na África. Corrompe a liderança, certo? Corrompe a liderança para deixar o povo pobre e eles mesmos ricos. É isso. E é isso que está em luta no mundo hoje. Correto? De toda forma, tenha um bom dia. E até hoje à noite, 20h30, quando a gente vai tentar explicar com mais detalhes, termos mais técnicos, essa diferença fundamental entre os fundamentos econômicos das civilizações que estão em jogo. Porque guerra é política por outros meios, e política é disputa por recursos, ou seja, disputa econômica. Então a gente tem que saber economia política para entender geopolítica. Tem que saber a distribuição e a produção de riqueza para entender por que
e como você faz essa guerra. Ok? Tenha um ótimo dia.